Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio do podcast Caminho de Areia, com o convidado Railton de Oliveira Ramos, um grande atleta baiano que vai hoje nos contar a sua história. Então, ele está aqui live para nós. Vocês aí estão ouvindo esse podcast, esse episódio gravado, mas isso de forma alguma tira a emoção de ouvir a história desse jovem baiano. Então, vamos com a primeira pergunta. Railton, conta um pouco para a gente. Quando foi que você começou a treinar o atletismo? Você já entrou nesse esporte de maneira competitiva como faz hoje ou você começou de outra maneira? Bom, boa tarde a todos. Vou falar um pouco, né, sobre essa pergunta que me foi feita. Eu iniciei no atletismo como um treino. Não tinha muito compromisso, não tinha muita competitividade. Estava lá na escola, eu participava de muitas modalidades de esporte, de todas, né? Handebol, futsal, basquete, vôlei, jogava tudo. E aí o meu técnico Luiz Carlos Silva Lima decidiu criar um grupo de corrida. Só que ainda não era algo grande e tal. Ele tinha ali, começava a treinar a gente com incentivo de quem ficasse mais tempo correndo na quadra ganhava um geladinho. E aí a gente ficava lá correndo, dando volta na quadra, dando volta Bacana. na quadra. E até chegar o dia de os treinos indo ficando mais intensos, outros ficando pelo caminho, né, e tal, porque viram que não era aquilo mesmo que eles desejavam para a vida deles. E eu vi aquilo ali como uma oportunidade de mudar de vida, né? Tava tendo um incentivo depois de um período que eu tive um período complicado, de uma frustração muito grande, porque eu queria ser um jogador de futebol, porém, infelizmente, não tive como, porque não tive ajuda, não tive apoio e ficava andando pela escola pensando, rapaz, eu vou fazer o que da minha vida? E aí ficava para lá e para cá pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? E agora, olhava para um lado, não tinha assim algo que me inspirasse. Olhava para o outro, não tinha algo que me inspirasse. E assim surgiu essa oportunidade de eu começar a treinar atletismo, comecei a gostar do atletismo, comecei a gostar da corrida. Era algo que me desafiava todo dia a estar evoluindo. E eu gosto de desafios. E ali eu comecei dessa forma, treinando numa quadra de um colégio da Escola Municipal de Pituaçu. Ela fica aqui no bairro de Pituaçu mesmo. E na escola que eu estava começando, iniciando no sexto ano. E aí, quando cheguei no sétimo ano, foi quando eu iniciei os treinamentos, aos 12 anos de idade. Nossa, que bacana. Eu treino com o Luiz também, com o Luiz Carlos, o mesmo treinador de Railton. Eu vejo que Railton, ele é um foguete nos treinos e não é à toa, né? Tem toda essa história aí por trás que fez ele chegar até esse ponto aí, com o apoio também do treinador e tudo. E aí, a partir disso, né, dessa história que você contou, Railton, você foi evoluindo até chegar em campeonatos brasileiros, já ganhou medalhas, não foi em brasileiros, ganhou sul-americano também, ganhou medalha sul-americano. Conta um pouquinho pra gente agora dessa vida competitiva, como é que foi evoluindo aí até chegar nessa vida competitiva e como foi aí a questão da motivação, porque eu já competi também em algumas competições, daí eu sei que tem algumas horas que a gente tá mais no baixo, assim, não tá ganhando tanto, e aí qual que é a motivação, assim, pra ir de uma competição a outra, mesmo às vezes tendo uma frustração, alguma coisa assim? Bom, a evolução ela foi sendo uma evolução gradativa. A cada ano a gente foi evoluindo. Iniciamos em 2000 e 2017. Comecei para uma prova em Feira de Santana, fiz um teste de 1 quilômetro na Princesa do Sertão, a primeira corrida da Princesa do Sertão. Saía ali do início da Princesa do Sertão, ia 500 metros até um cone e voltava. E ali foi onde eu fiz o meu primeiro teste de 1 quilômetro. Eu fiz em 2 minutos e 52. E ali foi que Nossa. o professor ele viu que eu tinha um talento e começou a lapidar esse talento. Aí, a partir disso, no ano seguinte, nós fomos para o Campeonato Brasileiro Sub-16, lá em Fortaleza. Lá eu tive uma experiência muito boa com corrida lá. Eu melhorei a minha marca, fiz 2 minutos e 49 nos 1.000 metros.
E Uau. assim fui treinando. Eu via outras pessoas conquistando e ficava pensando, poxa, e eu que hora vai chegar a minha vez? E o professor falava, calma, espere, treine, foque, entendeu? Não desista que vai chegar a sua vez, a sua hora vai chegar. E assim eu continuei treinando no ano de 2018, o ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano assim que foi muito bom. Comecei a viajar bastante, viajar ao Brasil, assim, conhecendo vários estados. E chegou uma competição que foi os Jogos da Juventude. Eu tinha 14 anos e teve a prova dos 1.000 metros. E eu perdi a bolsa por uma posição, por meio segundo. Eu Nossa. chegando na reta dos 100 metros, o atleta Pedro me ultrapassou na chegada. E ali foi terrível. Fui quarto do Brasil. Porém, eu perdi uma bolsa. E aquilo ali me Por 30 custou segundos, meio segundo, meio meio segundo. Você segundo, piscar o olho, o 20. cara me passou. E ali eu falei, pô, velho, na moral, como é que pode um negócio desse? O cara me passou em cima da chegada praticamente. Gente. Aí eu fiquei com a cabeça assim um pouco ruim, né? Mas continuei, segui em frente no ano de 2019. Eu continuei treinando, seguindo em frente, prosseguindo, porque tinha um propósito. A pessoa tem que ter um propósito de vida, aquilo que ela quer conquistar através do esporte. Você tem que pensar lá na frente, porque para você chegar lá onde você quer chegar, você vai ter que passar por diversas situações, por diversas dificuldades. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo e até hoje venho aprendendo com isso. Então, o que que aconteceu? Quando chegou no ano de 2020, veio a pandemia. E aí todo mundo desesperado, e aí fecha tudo. Eu lembro até hoje, no dia 16 de março de 2020, foi o meu último treino juntamente com o professor. Era ali na sede de praia do Bahia. Foi a última vez ali que a gente se encontrou, é, antes de ter outro encontro no período da pandemia. E ali eu falei, e agora? Professor, se cuidem, calma. Não precisam vocês, se vocês não quiserem sair para treinar, não saiam, fiquem em casa, treinem da forma que puderem em casa e tal. E ali eu fazia o que podia em casa, treinava aqui na frente de casa, aqui na rua. Aí tem uma ladeira aqui, né, perto da minha casa. Eu descia a ladeira, ia lá embaixo, subia a ladeira de novo para pegar uma quilometragem maior, de máscara, inclusive, para ter o cuidado necessário. E nós decidimos eu estar indo para o interior lá do professor, passar um período na casa do professor. Porque nesse período de pandemia, muita gente estava indo para o interior, porque eram os locais onde tinha menos casos, né, de Covid. Sim. Então, foi decidido para eu ir para lá. Fiquei lá 2 meses treinando. Mas foi 2 meses doído. Assim, muito doído. Nossa. Foi muito complicado. Eu falei, meu Deus, eu vou aguentar isso aqui. Cheguei até a pensar em desistir, porque era uma carga de treino muito alta, era pagando um preço muito grande, mas eu não sabia qual fruto geraria aquele esforço todo do treino. Só estava pensando no momento, do sofrimento que eu estava tendo ali no momento. Não estava pensando no que poderia vir após esse sofrimento do treinamento. E aí eu pensei, poxa, que nada, eu vou desistir. Fui lá na casa do professor, que eu ficava em uma casa que havia alugado lá, na casa de um amigo do professor chamado Carlinhos, e o professor ficava lá na casa dele. E eu fui lá na casa do professor, falar com ele, ô professor, não tô aguentando mais, não quero treinar mais não, Nossa. quero desistir e tal. E aí ele pegou, conversou comigo, falou, rapaz, você tem talento, você tem um futuro todo pela sua frente, você pode ainda conquistar muita coisa através do atletismo, mas é decisão sua. Pense direito se você realmente quer desistir. Tem muita gente acreditando no seu potencial, muita gente aí disposta a te ajudar, né? Que Marinaldo Brito
idealizador do, da iniciação esportiva, da qual eu faço parte, da qual nós fazemos parte, né? Então, ele foi idealizador desde 2017, ali dando apoio para poder estar ajudando de alguma forma na minha evolução como atleta. E ali eu pensando em desistir e tal. E aí o professor falou isso para mim. Eu falei, eu pensei. E durante a conversa eu até me emocionei, porque ele falou, rapaz, olha só tudo que eu conquistei aqui, ó, através do atletismo. Você é novo, você tem talento. Eu cheguei a sexto do Brasil, foi o que ele falou comigo. Eu cheguei a sexto do Brasil, você pode chegar muito mais. Você pode conquistar muito mais do que eu. Entendeu? Você tem um futuro todo pela sua frente. E ali eu falei, poxa, é isso mesmo. Não vou desistir, não, vou continuar. Aquilo ali me encorajou de uma forma. E aí eu continuei treinando. Foi no mês de julho, fiquei lá em julho e agosto. E setembro era a competição. Chegando na competição, era uma etapa de um campeonato pernambucano. Porque não teve campeonato brasileiro sub-16, um campeonato maior, né? Por conta do Covid. Então, Sim. todos os atletas deveriam fazer etapas em algum estado para poder ranquear, criar o ranking. E através dessas etapas é que foi sendo criado o ranking de 2020. E ali eu treinei com muita garra, continuei. Houve muita dor, muito choro, dificuldade, mas eu continuei, perseverei. E era assim também quando eu treinava na quadra da escola, quando tinha os exercícios de força, quando tinha as correções do corpo, né? Que eu tinha uma perna de alicate. Eu tinha uma perna de alicate, então o professor, ele, através desse trabalho dele, que é admirável, trabalho impecável, trabalho de excelência, ele foi corrigindo e até hoje vem corrigindo as imperfeições do meu corpo. Então, minha perna era uma perna de alicate mesmo. Você pegar um alicate, segurar assim, você falar, rapaz, a perna de Hamilton era assim. Então, andava parecendo uma perna de alicate, assim, Não era o é, movimento da corrida, né? Encaixada, era tipo meu bambo. era meu corpo mesmo. E era todo Vixe, torto, todo torto. E ali ele foi consertando a cada ano, a gente fazendo entendi. alongamento com muita dor, sentia muita dor, porque era osso, né? Para Nossa, você corrigir os ossos é corrigir. muita dor, então eu sentia muita dor. E assim, né, voltando para 2020, continuei treinando. Quando chegou nesse campeonato, eu muito nervoso mesmo, e fui, encarei. Já tinha feito algumas etapas no ano anterior, né, já tinha uma certa experiência, e segui as orientações do professor. O professor falou, ó, corra, não espere ninguém, vá, corra para tempo, faça seu tempo, e ali eu fui. Saí, foi os 1.000 metros, corri para 2 minutos e 42. E os 1.000 com Uau, obstáculo corri para 3 e 5, porque eu caí no último obstáculo. meu Tinha ainda Deus. essa proeza que eu não me dava muito bem com obstáculo, não. Para pular o fosso era uma dificuldade terrível. E olha que eu sou alto, Vixe. mas tinha um meio do retado. E ali, quando chegou no final do ano, a gente ficou meio, rapaz, e aí, será que alguém fez resultado? E ficava o ano todo olhando o resultado, os resultados, os resultados. E aí, quando a gente olhou no final do ano, no mês de dezembro, tava lá. Fui campeão brasileiro em 2020, na prova dos 1.000 metros. Fui o primeiro colocado. Se eu tivesse desistido, eu não teria vivenciado esse momento. Momento esse que foi muito especial. Momento que, para mim, foi um momento marcante, porque estava ali em um ano de pandemia, um ano de muita dificuldade. E ainda assim eu consegui me superar, ainda assim consegui manter a cabeça no lugar. Pensei em desistir, porém, não desisti. Você pode pensar em desistir, mas você não deve desistir. Quando a gente pensa em desistir, é porque sempre a gente está perto de alcançar algo maior para as nossas vidas. Então, foi isso que aconteceu no ano de 2020. E aí eu continuei treinando, 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 porque
a gente conquista algo ali no momento, mas não pode ficar preso naquela conquista. Tem que sempre querer mais, querer evoluir mais. E continuei treinando, participando de algumas corridas de rua também, para poder pegar o ritmo, né? Participando de prova de pista, campeonato baiano, coisa muito boa, indo evoluindo a cada ano. No ano de 2021, participei de alguns campeonatos, os campeonatos brasileiros das categorias, das minhas categorias e da categoria acima, né? Que era na época a categoria sub-18. Participei só para fazer marca mesmo, né? Que não estava chegando lá nos caras ainda. Porém, consegui uma realização muito grande, que foi ganhar de um cara que era uma referência para a gente, né? Para mim, pro professor, que é Gabriel Porfírio, na prova dos 1.500 metros, que ele é o recordista sub-16 dos 1.000 metros, com 2 minutos e 30. O menino tava Nossa, voando. Foi. Lá no campeonato muito que eu bom. fui em 2020, em 2018, lá em Fortaleza, foi o campeonato que ele foi campeão brasileiro nos 1.000 metros e no 1.000 com obstáculo. Que aí ele fez 2 minutos e 30. Então a gente já vinha marcando ele há algum tempo nessa trajetória. E quando chegou, né, nessa prova dos 1.500, foi uma realização muito grande. Fiquei muito feliz em ter chegado na frente dele. Foi algo muito bom. E assim, seguimos. Treinando, treinando, treinando. Faça sol, faça chuva e lá, treinando, se superando a cada dia, superando as dificuldades de ser um atleta baiano, né? Que uma coisa que é meio complicado, porque a gente não tem uma grande estrutura. Os outros estados têm uma pista de borracha, têm uma boa estrutura, Sim. mas aqui na Bahia a gente ainda tem essa dificuldade de ter estrutura. Porém, o sonho, a vontade é que nos faz chegar lá, onde a gente almeja, onde a gente deseja. Deus ele nos capacita, ele nos ajuda a gente chegar lá, né? Nessas realizações. Com a ajuda de Deus tudo é possível. Então, continue treinando. Chegou no final do ano de 2021, foi aí, geradas as inscrições para o cross country e eu fiz a etapa regional, que foi lá em Petrolina. A corrida mais louca que eu já fui na minha vida foi essa. Como Foi é essa o de cross country? Oi? Como é o cross? Conta aí um O pouquinho. cross, É. ele é uma prova com um percurso de 2 quilômetros. Um percurso gramado com algumas imperfeições no percurso, Sim. alguns obstáculos, tipo subida, ladeira, né? Algo do tipo. E uma grama alta, onde a maioria dos atletas preferem fazer de sapatilha. Porém, em Petrolina foi diferente. Chegando em Petrolina, pé d'água, muita chuva, chovendo, 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 chovendo. Nossa, E a gente lá, né? Quando a gente chegou no local onde haveria a prova, era de barro. O local era de barro e muita chuva e um lamaceiro retado. E a meu gente lá, Deus. muita chuva mesmo. Todo mundo debaixo dos todos que tinham lá. Do nada, cai Nossa, um raio. Ufo, de aí, uma casa do lado do local onde estavam os aparelhos da competição, meu o, Deus. o funil lá de chegada e tal. Caiu o raio, desligou tudo. Ficou sem funil, sem nada. Foi, desligou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, se eu correr um negócio desse, um raio desse cair na minha cabeça, velho. Eu fiquei, já fiquei com medo, já não queria nem correr mais a etapa regional. Eu falei, não, véio, não é possível. Aí a galera começou a ir, eu falei, eu vou ter que ir, né? Não vai ter pra onde correr. Eu vim de Salvador pra Petrolina e não vou correr, vou ter que correr, Vamos pai. lá. Não tem essa. Aí chegou lá a hora, né, de correr e eu fui. Percurso, um percurso muito engraçado, muito impressionante, percurso que você Muito ia, novo, né? é um percurso novo, algo diferente, eu gostei muito e ao mesmo tempo achei muito louco. Foi muito divertido fazer aquele percurso ali. Deu a largada, aí eu saí e tal. Tinha uma poçazinha assim, parecendo um mini rio. Aí tinha que passar por dentro daquela poça. O retorno
era em um pé de manga. A gente passava por um pé de Nossa. manga em tempo de escorregar, porque era tudo lama mesmo, como se fosse um mangue. E É a gente tipo um passando. rally humano, né? Isso, dessa forma aí mesmo, como se fosse um rally. E ali a gente indo, correndo, se esbagaçando lá e só indo. Gente. E aí eu passei a primeira volta, tava bem, passei a segunda volta, já comecei a sentir um pouco. E aí Ixi. depois fui para a última volta. E depois que eu finalizei, eu falei, meu Deus, velho, que loucura foi essa aqui? Um percurso muito engraçado, eu todo melado de lama. E ali eu fui campeão da etapa regional de cross. E foi muito bom essa realização. E assim, me classifiquei para o Campeonato Brasileiro, para a Copa Brasil de Cross Country. Uau. Bom, cheguei lá na etapa da Copa Brasil. Tinha raio? Não, dessa vez Ah, não. pelo menos melhorou, melhorou, mas. Dessa vez só tinha um sol escaldante, de 35 graus. Foi em Vitória, Gente. Espírito Santo, foi. Muito quente. E aí, eu cheguei e tal, fui pro hotel, tava lá todo mundo junto e tal, todos os atletas. Alguns em hotéis separados, né? Por conta que alguns têm as suas preferências e tal. Mas tinha alguns atletas que eu já conhecia dos campeonatos passados que a gente conversava e tal, beleza. E aí, fomos lá pro local da competição. Serra, foi na Serra, lá no Espírito Santo, em Vitória. Começou a prova e tá eu lá. Um atleta chamado Luiz, ele decidiu puxar a prova, né? E ali eu fiquei no bolo com o pessoal, cozinhando ele, né? Esperando e tal. Aí ele saiu adoidado, aí se quebrou, aí a gente engoliu ele e assim continuou. Continuou. Foi o pelotão desgarrando, né? Algumas pessoas desgarrando. E ficaram os seis primeiros. Eu estava lá entre os seis primeiros. E eu comecei a sentir muito sol. Muito mesmo. Muito cansaço. Uma fadiga muito grande. A Nossa. ponto de eu parar. Eu parei. Falei, vou desistir disso aqui. Não vou continuar mais, não. E aí, Você a parou assim no galera meio que da prova mesmo? na última volta, faltando a última volta, já tinha corrido Nossa. 4 quilômetros, dei a primeira volta, a segunda, e era um percurso que tinha ladeira, a gente descia uma ladeira, subia outra rampa, Nossa. e, e tinha uns buracos durante o percurso que era capaz de torcer o tornozelo e tal. Vixe, E Maria. ali a perna inchou já, e aí começou aquela agonia, Eita. e eu pensando em desistir. Parei assim, ia sair para desistir da prova. Aí algumas pessoas que estavam na torcida começaram a gritar: Não, Baiano, bora, negão, não para não. Não pare não, vai, continue. O sétimo tá vindo aí, ó. Porque classificavam seis pro Sul-Americano. Nossa, Porém, a gente tinha uma verdade. dúvida se eram seis mesmo ou se iam ser somente quatro. Então, se eu ficasse até sexto, né? Eu me classificaria ou não. Então, Tem uma eu falei, possibilidade, né? tinha uma possibilidade. Aí eu falei, meu Deus, velho. E agora? Aí o pessoal começou a gritar, me incentivando. Aí eu peguei, fui nesse incentivo, continuei e tal, e mantive lá, e o menino tentando encostar e eu fazendo uma força terrível para me desgarrar mais ainda dele. E aí eu consegui chegar em sexto lugar nessa prova, com muita dificuldade. E ficou a dúvida no ar. E agora? Vai classificar seis ou vai ser classificado quatro? E com essa dúvida. E nisso o professor, rapaz, você parou, que não sei o quê, você tinha chance de ficar entre os três e tal. E eu, é verdade, eu tinha chance de ficar entre os três. Parei e ali eu me senti muito mal por ter parado na prova e ficado com essa angústia de não saber se iam seis ou se iam quatro. Então a gente aguardou as informações e aí o professor Og ligou, Sim. manteve contato com o professor e avisou que seriam seis. Olha, coisa Aí boa.
ali pra mim ainda eu tava assim, tipo, Meio normal. desnorteado, né? Meio assim, sul-americano. Não tinha uma noção ainda do que seria, né? E tal. Sim, a dimensão, né? A dimensão é daquela conquista de ter sido É, classificado pro sul-americano. E aí eu, beleza, continuei treinando e tal, até chegar o dia era novamente lá em Serra, Espírito Santo, sul-americano. E eu fui, era o nossa. mesmo percurso, o mesmo lugar, ficamos lá no hotel, todo mundo junto, dessa vez, né, porque foi quem foi classificado pro sul-americano. Sim. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu não posso perder essa oportunidade. Essa aqui é a oportunidade da minha vida. Isso aqui pode mudar a minha vida. E ele ficava lá no quarto do hotel pensando, meu Deus, é minha chance. O senhor me deu essa oportunidade e eu não posso desperdiçar essa oportunidade. O garoto que havia puxado a, a Copa Brasil, ele decidiu puxar novamente e a gente deixou ele lá puxando, né? Mas antes disso, houve algo também, né? Sempre tem a reunião com todos os atletas e o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir, ele falou algo assim que me ajudou bastante também, que ficou marcado para mim e que foi algo que me inspirou a ter mais garra ainda para poder estar lutando por uma medalha nesse sul-americano. Ele falou: vocês chegaram até aqui, houve muito sacrifício, houve muita renúncia, houve muita dificuldade, mas vocês se superaram e tenham esse momento aqui como uma oportunidade para a mudança de vida e não corra somente por vocês, corra pelos seus familiares, corram pelos seus técnicos, corram pelos seus amigos, corram pelas pessoas que você ama, corram pelas pessoas que estão torcendo por vocês. Aquilo ali me ajudou bastante. E aí, depois daquilo ali, eu voltei pro quarto do hotel. Eu ainda não estava acreditando, não tinha caído da minha ficha que eu estava no Sul-Americano, que eu ia estar representando a seleção brasileira em uma competição. E quando eu cheguei no quarto do hotel, assim, eu abri a mochila que tava a roupa e tal. Aí eu olhei assim, eu falei, minha ficha caiu. E ali eu comecei a chorar, chorei, falei, meu Deus, é amanhã, amanhã vai ser a minha oportunidade. Eu não posso desperdiçar, eu tenho que correr pelas pessoas que eu amo, pela minha família, pelo meu técnico, pela minha equipe, por quem está torcendo por mim, pelas Mas pessoas que acreditam no meu potencial. você se colocou assim alguma pressão ou foi mais aquela coisa assim, a emoção, a garra dos seus treinos mesmo que te impulsionou nessa A situação aí? emoção, a Sim, emoção. Eu fiquei muito emocionado. O meu emocional ele ficou assim a ponto de o que fosse de acontecer, pudesse acontecer, mas eu tinha que chegar entre os três primeiros. Eu estava dessa forma. Minha mente estava a ali em garra. querer ganhar, em querer chegar. Uma garra, né? Uma Sim. garra muito grande em poder Já estava estar treinado, chegou ali, agora era a garra, né? a garra, enfrentar, encarar a situação, encarar o obstáculo, encarar quando viesse a dor. Então, eu estava disposto a tudo ali naquele momento, eu disposto a tudo. E Determinação. aí, eu estava lá no quarto do hotel, quando eu deitei assim na cama, eu comecei a chorar e tal, lembrando, né, do meu início, de todos os meus treinamentos, de todas as dores, de treinar na chuva, fazer tiro na chuva, o cansaço, a fadiga, as dores, tudo. Que ser atleta não é fácil, é você conviver com a dor todos os dias dos seus treinamentos, é você ali tá com a dor e não falar, tô com a dor aqui, vou parar por conta. Não, você continuar com a dor. Se a dor se agravar, você fazer exercício comendo dor para evoluir, né, para aquela dor passar. Então, eu tive. Veio esse filme na minha cabeça. Eu já passei por tudo isso, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu vou conseguir. E ali eu também orei. Antes de eu dormir, comecei a orar.
de noite, né? Parei, orei, não tinha, aproveitei que não tinha ninguém lá no quarto, orei, fiquei lá orando, lendo a Bíblia. Quando chegou no dia, fui para a prova. Encarei com todas as minhas forças, com a garra muito grande, com a fé também muito grande, de que iria acontecer algo muito bom, de que eu iria conseguir chegar entre os três primeiros. E ali eu mantive, continuei ali perseverando durante um percurso muito duro, um percurso que em um sol muito forte, mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. E quando chegou, faltando 300 metros, foi o tiro final, a gente pegou, saiu dando tiro, eu e o Pedro, e aí eu tentei chegar na frente, mas acabei não conseguindo, e foi assim que eu me tornei vice-campeão sul-americano de atletismo. Foi com Uau. muita garra, muito treinamento, muita dor, muita dificuldade, e graças a Deus, através desses resultados que eu venho conquistando, outras portas foram se abrindo, né, na minha vida, foram gerando outras oportunidades para mim e também abrindo caminho para os próximos atletas baianos que estão vindo, né, a nova geração. Com certeza, inspirando aí todo mundo. Super motivando todo mundo. Que incrível assim, essa história. E eu tinha até uma pergunta aqui programada sobre a questão das frustrações que vem no meio do caminho, mas eu não preciso nem mais perguntar isso, porque todo mundo aqui já viu que essa coisa de atleta, não importa se às vezes se, é, que o professor Luiz fala muito, né? Que isso também me inspira muito, que ele fala pra gente, tipo, se tá chovendo pra todo mundo, se tá sol pra todo mundo. E aí vai todo mundo alguma hora se frustrar. A frustração ali é de cada um, mas vai estar todo mundo ali na frustração, e ainda mais quando vai aumentando o nível, né? Aí o negócio fica mais bravo mesmo, que a frustração é maior, mas a vitória também vai aumentando. A gente vai se inspirando com esse tipo de coisa, é incrível de verdade. E antes de perguntar um pouco dessas oportunidades também, a gente vai falar daqui a pouquinho aí, as oportunidades de estudo também que o atletismo te gerou, né? Eu queria saber, assim, já indo um pouco mais para esse lado dos estudos, essa rotina intensa de treinos, assim, treinando muito, né? Muito forte também, às vezes até andando com dor, às vezes com algum daqueles restos de dor de treino, às vezes até um mal-estar que fica depois do treino. Como que você faz para conciliar tudo isso com os estudos, assim, e a dedicação à escola, essa parte é, profissional, assim? Bom, eu procuro sempre focar pelo determinado momento em que eu estou fazendo a determinada atividade. Se eu estou treinando, focar ali totalmente no treino. Se eu estou no trabalho, focar totalmente no trabalho. Se eu estou na faculdade, totalmente na faculdade. Não trazendo é, o momento ou o problema ou a dificuldade daquela determinada área para outra área. As dores de um lugar para o outro, né? Sim, não é fácil conciliar tudo, é muito difícil. Você acaba pecando em alguma área você vai se dedicar mais do que a outra. Porém, eu procuro dar meu máximo em cada uma das áreas, seja no treino, seja no trabalho, seja na faculdade. Eu estou buscando isso, tirar o tempo para estudo, tirar um tempo para mim, tirar o tempo para estar treinando, me dedicando aos treinamentos, a fazer os exercícios, entendeu? Então é algo que vai depender somente de você. Não é algo fácil, é muito difícil, entendeu? Mas se você está ali pensando naquilo que você quer viver lá na frente, tudo que você estiver passando hoje vai ser como se fossem as sementes que você vai estar plantando para colher no futuro, entendeu? Então, eu encaro dessa forma, como sementes que eu irá colher no futuro. Então, no início, não foi fácil, não me adaptei bem à nova rotina. Senti um pouco, senti um pouco, confesso. A mente um pouco ficou um pouco conturbada, porém, nós somos seres humanos que se adaptam a situações. Viver no modo camaleão, né? A gente tem que viver nesse modo.
Nossa, Tá Maria, eu ali. gostei. Porque a gente está em um momento, aí Sim, daqui a pouco a gente já está em outro momento, e sim, a gente tem que ir se adaptando às situações da vida. Uma hora a nossa saúde está boa, outro momento ela não está, então a gente tem que ir se adaptando, entendeu? Uma hora a gente consegue se sim. encaixar, voar nos estudos, outro momento a gente tem muita dificuldade para aprender aquele assunto. Então, uma hora a gente está ali voando nos treinos, outra hora a gente está com muita dificuldade para realizar aquela planilha. Então, a gente tem que viver no modo camaleão. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, a gente tem que ir para cima para poder estar conquistando os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Porque se a gente parar e congelar por medo, falar, ixi, agora o que é que eu faço? Pô, vou me acanhar, porque eu tô com medo, não sei se eu forçar aqui, eu vou conseguir ali. E a gente não pode ver dessa forma. Desculpa. É, nós temos que encarar a dificuldade, o obstáculo, ir para cima para estar conquistando aquilo que tem preparado para cada um de nós. E só depende da gente, só depende de mim, só depende de você, só depende dos jovens que decidirem mudar de vida. Para mudar de vida, você tem que pagar um alto preço. Não é fácil. O jovem que vem da periferia, que tem inúmeros exemplos ruins, perdão, e ainda assim decide ser diferente, decide furar a bolha, ser uma pessoa diferente, ele vai pagar um alto preço, entendeu? Para poder estar evoluindo, para poder estar conquistando uma faculdade, para poder estar conquistando um resultado esportivo, é um preço muito alto que se paga. Mas por que não desistir? Porque é uma oportunidade. E as oportunidades, elas são únicas. Aquilo que a gente viveu há um ano atrás, passou, já foi. Aquela oportunidade que surgiu há um ano atrás, não surge novamente. E assim, consequentemente, para as demais oportunidades da vida. Vão surgir as oportunidades, mas cabe a cada um de nós abraçar essas oportunidades com todas as nossas forças, encarar, seja lá o que for, para conseguir mudar de vida mediante aquela oportunidade que foi gerada. Eu sou muito grato a Deus por ele ter me concedido essa oportunidade através do professor Luiz, que é uma oportunidade que vem mudando a minha vida, me Sim. trazendo diversas experiências, das quais eu tenho evoluído como cidadão e como atleta. Mudou a minha cabeça, né? Totalmente. Meu ponto de vista, minha visão, e vem mudando a cada dia. Meu modo de olhar para as situações, para as coisas, para as circunstâncias da vida. Não é fácil, desde os 12 anos, acordar cedo para estar lutando, batalhando. Então, a gente vai criando uma bagagem, vai criando um cascão, né? Como se fosse um casco de tartaruga. A gente vai criando. Lógico que esse casco de tartaruga ele pode se romper, pode se quebrar, pode gerar danos, mas ainda assim a gente se recupera e continua caminhando. Não pode parar. Como diz um atleta que eu admiro muito, Thiago do Rosário. Certa vez ele estava em um momento muito conturbado da vida dele e ele falou assim: o show não pode parar. Isso é algo muito bom. O show da nossa vida não pode parar. A gente tem que continuar, independente do que esteja acontecendo. É lutar para conciliar tudo, assim como eu tenho lutado muito para conciliar tudo, é, com muita força, com muita garra, com muita fé, pedindo a ajuda de Deus todos os dias para estar fazendo, para estar treinando, para estar trabalhando, para estar estudando, pedindo a capacidade, né? Para estar evoluindo a cada semestre de estudo, para estar evoluindo no trabalho, para estar evoluindo também nos treinamentos, que é algo muito bom. E tem uma frase também que eu ficava procurando, né? Frases no Instagram, frases motivacionais. E teve um dia que eu me deparei com a seguinte frase. A frase dizia assim, ó, e era um momento que eu treinava e me sentia muito cansado e queria parar porque era muito difícil. Quando eu treinava na quadra, inclusive,
lá no Pituaçu, no colégio, na escola. Eu sentia, era muito difícil os treinos e tal. A gente descia escada, subia escada e fazia a volta na quadra, a volta rápida, descanso curto, intensidade. Então era o treino de força também. E tudo isso para poder estar evoluindo, para poder estar conquistando, né, realizando os nossos sonhos, buscando evoluir. E eu me deparei com uma frase que dizia o seguinte: eu sei que estou cansado, sei que estou fisicamente drenado, o meu corpo pede descanso, mas eu preciso continuar. Então, carreguei essa frase por muito tempo e até hoje, quando eu me deparo com situação complicada, difícil, eu vou lá, penso nessa frase e vou para cima, entendeu? A gente não pode congelar e nem paralisar por conta das circunstâncias da vida, por conta das dificuldades e dos problemas, né, que surgem. Surge problema para todo mundo. E é dessa forma, até como você comentou, se tá chovendo, a chuva é para todo mundo. Se tá fazendo sol, o sol é para todo mundo. Se tá ventando, é vento para todo mundo. E se você tem um problema, todo mundo tem problema. Se você tem dificuldade, todo mundo tem a sua determinada dificuldade. Então, o que cabe a nós é enfrentar e ir para cima, entendeu? E é isso. É, nossa, todo esse podcast aqui é uma maravilhosa abertura para todo esse podcast, porque isso é literalmente assim o que faz as pessoas assim que alcançaram as maiores coisas, os maiores sucessos para si mesmas na vida, né? É olhar lá na frente, isso aí que você falou, sobre ter a determinação e saber que, por exemplo, se nesse brasileiro eu não ganhar alguma coisa, eu vou continuar treinando, porque eu sei que essa oportunidade do treino, né, é única, e aí eu sei que algum dia. é, vai chegar alguma coisa, alguma força divina, alguma força de Deus que vai enxergar, né? Todo esse esforço e vai conceder alguma coisa assim. E agora, queria inclusive começar parabenizando, perguntar um pouquinho também como está sendo essa experiência universitária, o acesso, né, da universidade através do esporte, principalmente, né? Como que está sendo essa experiência aí universitária e incrível tudo sobre como conciliar os estudos com o trabalho ainda, com a corrida, e é sempre uma luta aí, mas olha que conquista. É bolsa universitária, como é aí? Como é essa experiência universitária, essa emoção de ter todos esses anos se resultando aí nessa magnífica oportunidade? Bom, muito obrigado. Você me parabenizou, muito obrigado. É, para mim foi algo assim que eu fiquei impressionado, fiquei muito feliz com essa oportunidade essa conquista, né, de estar fazendo, ganhando, conquistando uma bolsa na faculdade Maurício de Nassau, Uninassau. E para mim tem sido muito incrível, algo muito bom, experiências novas, você conhecer é, pontos de vista, outras coisas assim do corpo humano que você nunca imaginaria, né? Que eu faço curso de educação física, que você nunca Bacana. imaginaria. Então é algo incrível, o corpo humano, ele é incrível, é tudo bem encaixado, tudo perfeito assim que se tiver uma vírgula ali diferente, nada anda. Uma Então programação de computador, assim, né? é um sistema assim muito Incrível, né? grande que está um encaixado no outro, um precisa do outro, então é algo muito incrível. Tenho me surpreendido muito a cada semestre. Estou caminhando agora para o terceiro semestre de Bacana. Educação Física. Estou muito feliz com tudo que eu venho aprendendo e, com fé em Deus, estarei concluindo. São 4 anos, mais a licenciatura, que eu pretendo fazer a licenciatura, para depois também fazer um concurso e estar trabalhando, né, como professor de Educação Física. Que tem um professor chamado Luiz Carlos Silva Lima, Se que ele me inspirou. inspira muito. Inspira É o cara todos que eu nós. admiro Ele é muito. fantástico. Tenho ele como um pai mesmo. Eu vejo ele como um pai, o cara que, sem palavras, esteve comigo e está comigo em todos os momentos. Meus momentos de dificuldade, ele está lá comigo. Meus momentos de glória, ele está lá comigo também. Então, só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter ele na minha vida, porque foi Deus que colocou, né, ele na minha vida e eu na vida dele. Foi o que a gente conversou essa semana, por ligação. A gente estava em uma ligação e tal, e a gente estava conversando, e foi isso mesmo que eu falei para ele, e ele falou para mim, que foi Deus que colocou ele na minha vida e eu na vida dele.
e que assim a gente possa prosseguir conquistando Sim, várias e várias coisas, né? Evoluindo aí no nosso dia a dia. Então, para mim, tem sido algo assim incrível, muito bom mesmo, estar fazendo faculdade, algo que eu nunca imaginei, mas graças a Deus eu tô aí e conseguiu, que eu né? possa conquistar muita coisa através disso. Com certeza. Eu lembro assim, eu comecei a treinar tem uns 2 anos, agora eu tô mais parada devido às mudanças de horário, mas que eu tô adaptando aí pra retornar próximo ano. E eu lembro quando eu cheguei assim, eu ficava impressionada, assim, eu ainda fico, né? Porque é algo muito, é, que exige muita determinação e é algo muito bonito de se ver, assim. O professor Luiz, ainda leva, Railton, você para os treinos? Leva, Ele leva a Railton para os treinos, o quê? Umas 5:30 da manhã, né? Até, deve ser umas 2 horas de treino, toda terça e quinta numa pista, assim, que não é nem de borracha, essa questão aí da infraestrutura, você falou, com certeza é um desafio também. Se eu não me engano, é o único estado brasileiro, um dos poucos que não tem essa pista de borracha. E aí, o professor Luiz está sempre lá, motivando, está sempre lá passando os treinos e sempre passando os ensinamentos maiores também, que dão essas motivações. Eu lembro que quando eu comecei a competir, né, eu fui para minha primeira competição aqui fora da Bahia, em Pernambuco. E aí, eu lembro que eu tava um dia em ligação com o professor Luiz, e ele mencionava, ele falava de Railton várias vezes, nas primeiras competições, quando o Railton ficou mais nervoso, mas aí depois foi lá na hora, e na hora lá, de botar o pé na pista, na hora de pensar em mais nada, só ali, e assim foi. E aí, eu lembro que eu vi Railton já em várias competições, liderando a prova, e, assim, com vários metros de distância, e o professor Luiz sempre dizia: muito treino, muito esforço, isso aí não vem de graça. Porque muitas vezes a gente vê os resultados e tudo, e a gente pensa: ah, é um sortudo que tem talento, mas de forma alguma. E aí, esse podcast é até para mostrar essa história que tem por trás, para quebrar também essa visão de que, porque o talento, o talento, o talento, não. Não. Claro que o talento pode ser uma coisinha para motivar, mas eu vi até um dia no Instagram também um post assim, falando do Albert Einstein, o gênio, né? Ele disse assim: 1% é talento, que às vezes até o que desencadeia o gosto por alguma coisa. 99 é o esforço, é o que você faz com talento. Por exemplo, numa prova mesmo, prova de corrida, prova da escola. Às vezes, assim, quem, tipo, tem aptidão numa matéria, às vezes não estuda e diz, não vou me dar bem. Mas, às vezes, quem não tem aptidão vai lá, se esforça, estuda, vai atrás. E o professor Luiz mesmo me disse muito isso, né? Railton aí tem talento, mas é muito esforço, dedicação aí, de muitos anos. Agora você tem verdade. quantos anos aí totalizados de treino? De treino eu tenho 6 anos, 6 anos de treino. E só complementando o que você falou, Sim, um dia eu também vi uma frase que fala assim que o esforço ele vence o talento. sim, Então, sim, com a gente tem certeza. que ser talentoso e esforçado, porque Sim, a gente vai se deparar com alguém que é esforçado e não tem um sim, talento. Mas por é, esse esforço, pode vencer alguém que tem um talento. sim, certeza. E Então, a são questão seis da anos de treino aí, 6 anos. 6 anos, gente, 6 anos. eu tenho quase aí duas, não, duas vidas minhas também não, mas quase aí um terço aí da minha vida. E aí eu tô treinando, meu Deus. É incrível assim. De verdade, não poderia ter uma forma melhor de abrir esse podcast. Eu ia até fazer umas perguntas aqui sobre a questão de oportunidade, a questão de desafio e de conselho, mas não precisa nem mais nada, porque eu acho que a forma como você contou tudo, a forma assim, a narração da história já fala muito mais do que qualquer discurso sobre procure oportunidades e tudo. Não, você contou de uma forma muito natural, assim, tudo que veio para você e, obviamente, tudo que você conseguiu a partir, assim, das oportunidades que você teve, que vão surgindo ao longo de todas as vidas e você cativou aquilo ali, você foi bem em cima. Aí tem aquela frase também do Pequeno Príncipe, né? Cativarás eternamente o que plantou. Eu não sei como é exatamente, mas é algo assim, tipo, você colhe o que planta. Sim, É, sim. Porque ninguém vai plantar limão e colher morango. Você com certeza. só vai colher morango se você plantar morango. Então, o É, conselho que eu dou é o seguinte, abrace as oportunidades, né? Abrace as oportunidades que vão é. sendo geradas durante a vida. É, E bota a gente fé nessas também, né? vai ter um momento da diversão, vai ter A um momento de dificuldade. você fluir Tá bom. de tudo aquilo.
Mas a gente tem que pensar no quê? No nosso futuro. Temos que ser jovens que pensam no futuro, não somente no presente. Ah, mas eu vou viver esse momento aqui e o futuro indo embora, entendeu? Sendo que está sendo gerada a oportunidade, mas as pessoas não abraçam a oportunidade. Preferem viver momentos que não vão agregar em nada na vida delas, ao invés de abraçar oportunidades ou delas mesmas gerarem oportunidades para a vida delas que podem mudar a vida delas. Deus dá oportunidade a todo mundo, mas às vezes a gente que não enxerga a oportunidade e acaba desperdiçando. Então, a gente pode ter que enxergar isso. Tá ligado, atenado, surgiu uma oportunidade. Eu vou abraçar essa oportunidade, né? Deus está me dando essa oportunidade, eu vou abraçar com todas as minhas forças, vou suportar tudo que eu tiver de suportar, vou encarar, vou para cima e vou conquistar, pensar na família, né? Ajudar a família, que um dia você Sim. também vai ter uma família, então ajudar a família, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, entendeu? Ajudar seus irmãos, as pessoas da sua família, as pessoas que não tiveram estudo, ou as pessoas que não tiveram como, né, ter ali um recurso para evoluir na vida e tal. Mas se você tem essa oportunidade, abrace, entendeu? O atletismo ele é um esporte que é muito bom, nos abre campos assim muito grandes, assim como os demais esportes. Então, quando surgir, enquanto tiver oportunidade, abrace, vá para cima e lute com todas as suas forças, com muita fé em Deus, que você vai conquistar o seu sonho, a sua meta, entendeu? Aquilo que você quer para sua vida. Com certeza. E muito interessante que, assim, você, jovem baiano, falando isso para outros jovens, depois de ter passado por tudo isso, por ter conseguido tudo isso, com certeza é algo que já inspira e vai inspirar também muitas pessoas, porque você tendo essa história e falando que isso é possível, realmente não é só a fala, mas você realmente mostrou que é possível tudo isso. Então, assim, eu fico muito grata mesmo. Eu agradeço muito também a Deus por ter é, ido para esse grupo, ter conhecido vocês nesse grupo. É, muitas pessoas incríveis nesse grupo que me inspiram muito. E eu agradeço demais também essa oportunidade de ter você aqui nesse podcast, porque com certeza Eu é, agradeço. engrandece muito aqui essas gravações. E de verdade, uma excelente abertura aqui mais uma vez para o podcast, excelentes ensinamentos. Você falou também, às vezes, assim, claro que o contexto toda a história é muito lindo e tudo, mas algumas frases assim que a gente vê que a sua determinação lá desde o início, a visão do futuro que foi construindo muito tudo isso. E aí, a partir disso, você foi construindo, tendo seus objetivos. Então, eu agradeço demais mesmo por ter feito parte aqui. Esse episódio com 52 minutos vai dar um pouquinho mais. E tenho certeza que vão ser, deve dar aqui uns 53 minutos, que vão ser 53 minutos muito escutados por vários, espero que jovens baianos e de outros estados também. Então, eu agradeço demais mesmo. E esse episódio aqui, fenomenal. Eu que agradeço também a você pelo convite de estar fazendo parte desse podcast. Então é algo que eu fiquei muito alegre. Que eu falei, rapaz, será que um dia eu vou participar de um podcast? Aí daqui a pouco recebo um convite. Eu falei, rapaz, brincadeira. Eu fiquei muito Legal. feliz mesmo, muito obrigado. É, eu admiro também muito você, pelo Ó, o seu esforço, seu empenho nos estudos e também no esporte. Eu nunca vi uma menina competir igual a você, com garra, uma garra que, menino, de chegar a espumar correndo ali para querer ganhar. Então, eu admiro muito isso. Quando eu vejo você competindo, eu falo, velho, Gigi vai para cima aí e vai dar problema aí, viu? E eu fico Railton muito grita nas feliz. minhas provas. Eu fico muito feliz, inclusive saudade de treinar junto, de você Ai, lá sim. junto com a galera. Que esse ano de 2024, né, você possa estar reajustando para estar junto É, conosco, treinando todo mundo junto. E é pelo isso. menos nas competições. Muito E obrigado é, mesmo por esse convite. E tamo junto. é Tamo isso junto aí. aí. Tamo junto aí, os atletas, todo mundo aí, a juventude que vai se inspirar aqui na sua história e todo mundo também que constrói as histórias incríveis. E eu agradeço muito mesmo. Agora eu vou dar pause aqui na gravação e aí assim que
tiver o link no Spotify, aí eu te mando. Tá bom, tranquilo. Beleza, parei aqui a gravação. Ai, sério, muito obrigada mesmo. Foi assim, incrível, de verdade, ter você aqui no podcast. Eu vou logo mandar aqui pro meu e-mail, porque aí eu vou fazer o upload. Pronto. Nossa, eu não sabia de boa parte, assim, dessas histórias. Eu me acabei de rir Ah, quando eu vi. tem muita história. É porque eu sou assim meio. Eu não falo muito sobre mim, sabe? Não, não falo muito, eu fico Ah, mais eu vejo calado. isso, bem reservado. Em todos os ambientes, assim, o pessoal, um exemplo, na faculdade, todo mundo fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu calado, não falo. Você Aí não fala, tipo, quando eu me sou perguntam, eu atleta vou e lá e tudo. falo. Aí o povo fica, Todo mundo, aí o tipo povo assim, que fica, incrível, né? Atleta e tudo. é, É. aí o pessoal fala, não, eu sou atleta disso, eu sou atleta daquilo. Ah, que eu ganhei isso e tal, não sei o quê. E eu calado, não sei falar nada. Aí quando E me aí, tipo, perguntaram, aí eu falei, não, eu sou campeão brasileiro, sou vice-campeão sul-americano, campeão em todas as categorias do Campeonato e tipo, Baiano e o tal. choque, assim, né? Eu vou lá e falo, aí o povo fica, rapaz, Tipo, o quê? é Ai, deixa eu até engraçado. parar de gravar aqui, mas é isso.